O chamado é tão extraordinário que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, verso 26 a 27, vai falar sobre isso para a igreja de Corinto. O primeiro chamado de Paulo, no verso número 26, ele chama a igreja a olhar para trás. Ele chama a igreja a entender que o chamado não começa quando eles se colocaram à disposição da fé, mas começa quando Deus decide agir na história. E este é um ato soberano da graça de Deus. Antes de ser quem somos, Deus ele nos escolhe exatamente como nós éramos anteriormente por sua infinita misericórdia. Paulo ele vai além e ele mostra para a igreja que valorizava a oratória, valorizava o conhecimento, dizendo: Deus ele não chama muitos capacitados. Veja que a palavra que Paulo usa não significa que não chama nenhum, mas não muitos, ou seja, são poucos. A verdade é que Deus ele não despreza os capacitados, mas Deus ele não depende daqueles que têm conhecimento. Aqui Paulo quebra dois orgulhos principais na vida cristã. O primeiro daquele que se acha grande demais e daquele que se acha pequeno demais. A ênfase do chamado, nós vemos lá no verso 27, e que não é daquele que foi chamado, mas exatamente daquele que o chamou para essa grande obra. A ênfase não é daquele que foi escolhido, mas daquele que escolheu. E Deus foi aquele quem escolheu. Por isso ele merece toda a honra e toda a glória. A palavra no grego aqui, o verbo escolher, vem de exelato. E Paulo usa repetidamente esse verbo. Isso daqui é proposital, é intencional. Paulo quer enfatizar que o chamado vem justamente da soberana vontade de Deus. O chamado, ele não começa no seu talento, o chamado não começa no seu dom, o chamado começa na escolha soberana de Deus sobre a sua vida. E isso vem para atingir o nosso orgulho. O evangelho sempre foi ofensivo ao orgulho do ser humano. O evangelho sempre vem para quebrar o nosso eu. Deus, ele não escolhe com base nos critérios do mundo, até porque se Deus fosse escolher com base nesses critérios, eu e você talvez não seríamos escolhidos. Mas a verdade é que Deus usa pessoas comuns para produzirem resultados extraordinários debaixo da sua potente mão. Deus, ele em nenhum momento remove a fraqueza. Deus, pelo contrário, ele usa na nossa fraqueza. Deus ele usa pessoas sem influência, sem reconhecimento, pessoas sem posição, justamente para mostrar que a fraqueza é o palco da sua glória. Deus ele exatamente expõe a limitação humana. Deus ele expõe a fraqueza humana, até porque onde termina o nosso conhecimento é ali que começa o conhecimento de Deus. Onde termina a força humana, ali começa a força de Deus. Deus escolhe pessoas comuns para que fique muito bem claro que a glória e o poder vêm totalmente dele. Deus ele não usa pessoas perfeitas, Deus usa pessoas disponíveis. E a pergunta de Deus para você é: você está disponível?